Então, novamente, boa noite a todos. Vou falar um pouquinho nosso da introdução à nossa disciplina. Então, como a nossa disciplina foi introduzida durante todo o mercado de trabalho, de todas as situações, de todas as atividades propriamente ditas, como ela foi incluída, como ela foi descrita, como foram os primeiros elementos que fizeram parte deste processo. Então, quando a gente fala de aspectos básicos do atendimento pré-hospitalar, a gente inicia dando nomes ou dando referências a cada um dos protagonistas ou dos profissionais ou das pessoas que podem nos ajudar frente a esse atendimento. Então, primeira coisa, quando eu vejo um sinal de alerta, que é o nosso objeto de aprendizagem, é um sinal de alerta, eu sempre vou pensar o que deve estar acontecendo naquela situação. Ou talvez como eu possa ajudar da melhor forma possível, lembrando que nem sempre eu posso ser um herói. Às vezes eu posso virar vítima. Então, neste contexto, eu trago para vocês alguns elementos comuns a qualquer tipo de acidente. Em qualquer tipo de acidente, a gente tem três elementos ou três profissionais ou três pessoas integrantes que elas fazem completamente a diferença frente à situação. Uma delas é a vítima, propriamente dita, que é o nome que se dá a quem acabou de sofrer um acidente ou aquele que está sobre o chão pós algum tipo de acidente. Junto com a vítima, a gente tem o socorrista, que somos nós, profissionais, que auxiliamos a vítima de modo a impedir o agravamento das suas lesões e, se possível, fazê-las melhorar ou dar uma certa estabilidade naquele momento. O socorrista, que somos nós, profissionais, ele não cura ninguém. Então, ele não dispensa nunca o médico, o enfermeiro, pois são um bom colaborador para toda a sua estratégia de atendimento. E nós temos os curiosos. Os curiosos são aquelas pessoas que vêm ou que sofrem influência direta ou indiretamente naquele tipo de evento. Eles participam de forma passiva durante o evento e quase sempre eles tumultuam aquele tipo de atividade ou tipo de evento que esteja acontecendo. Lembrando que o socorrista, ele deve saber lidar com os espectadores, que é toda a plateia envolvida, e ele tem também transmitir tranquilidade e segurança a todas as pessoas, seja ele a vítima ou seja ele até mesmo a outras pessoas que foram envolvidas naquele mesmo evento. Podem ser bastante úteis os curiosos, mas eles só devem ser úteis quando eles têm ou possuem algum tipo de conhecimento frente a toda a estratégia do atendimento pré-hospitalar, pois, em alguns momentos, eles podem também se tornarem vítimas. Eles são úteis principalmente para sinalizar o trânsito, isolando a área do acidente, acionando o serviço de emergência, ou até mesmo lidando com algumas situações comuns para nós, mas necessárias naquele momento, como assegurar um soro fisiológico, nos ajudar na abertura de algum tipo de material. Então, durante toda essa estratégia, a gente precisa desses curiosos para complementar o nosso serviço. A gente tem algumas formas de acionamento do nosso serviço. Então, quando a gente faz o acionamento para o serviço, a gente faz o acionamento do serviço de atendimento móvel de urgência, a gente tem que saber informar sobre o acidente. Então, eu tenho que falar de forma clara, objetiva e concisa. Eu tenho que conhecer, pelo menos, aonde eu estou, quais as pessoas que estão envolvidas durante toda a trajetória. Então, eu tenho algumas palavras mágicas. Onde? Eu preciso dar detalhes exatos do local da emergência. O que? Eu preciso fazer uma breve descrição do que aconteceu, possíveis detalhes sobre a via e as condições de uso do veículo, ou as condições do próprio veículo, porque dependendo dessas informações, eu tenho que acionar um serviço complementar. Apenas o SAMU não consegue realizar um serviço neste momento. Então, ele precisa de um atendimento ou de um suporte complementar.
Quantas pessoas estão feridas? Eu preciso dar uma perspectiva de quantidade de pessoas que estão feridas. Quais são os tipos de ferimento? Se possível, eu posso dar detalhes do ferimento que representem risco de vida, ou se as vítimas estão presas dentro de um veículo ou o veículo está incendiando, ou até mesmo as próprias vítimas. Aguarde instruções. Preciso que a chamada seja finalizada pelo operador do serviço. Então, você só vai desligar sua chamada quando o próprio técnico auxiliar de regulação médica, que é o TARM, ele encerrar a ligação, porque todas as informações elas são úteis e elas devem ser necessárias para a prestação do serviço. Então, eu só consigo uma orientação, eu só consigo através de uma orientação clara agir de uma forma um pouco mais correta. Então, eu tenho alguns passos a serem seguidos numa situação de emergência. Então, eu me deparo com uma situação de emergência, tem alguns passos a seguir. Dentre eles, eu tenho a observação, a proteção, a sinalização, o isolamento e a localização. Na proteção, na observação, eu devo observar a situação e começar a decidir com calma, mais rapidamente, o que eu devo fazer ou como eu posso realizar determinadas atividades frente àquele evento. A observação, ela serve de forma clara e objetiva para me conhecer aonde eu estou inserido, ou qual atividade eu preciso dar uma ênfase maior e, ao mesmo tempo, prestar uma atenção mais qualificada, principalmente às vítimas que têm algum risco eminente de vida. A proteção, ela gira em torno dos equipamentos de proteção individual, coletivo e isolamento da área. Lembrando que neste momento de pandemia, quando se fala em proteção, ela vai muito além da luva e da máscara. Hoje já se tem obrigatório para os profissionais de atendimento de serviço de atendimento móvel de urgência. A gente já tem o nosso macacão. Então, a gente tem um macacão impermeável. Ele parece um macacão de retirar abelhas. Tá? Ele tem essa mesma estrutura deste macacão de retirar abelhas. E a gente consegue ter um distanciamento entre o paciente portador de uma patologia e o nosso próprio organismo, nosso próprio corpo. Então, frente a essa situação, o equipamento de proteção ele vai muito além da luva e da máscara. Lembrando que a máscara e a luva sempre é obrigatória em qualquer tipo de atendimento. Lembrando que a máscara nos protege de vômitos, né? De vômitos, de algum tipo de secreção. O óculos de proteção, ele nos auxilia também na prevenção de algumas gotículas, principalmente na região ocular. E as luvas, elas nos protegem frente às lesões ou ferimentos visíveis e invisíveis com que essa vítima possa ter. Lembrando que ninguém está excluído de se ter uma patologia. Então, neste sentido, qualquer vítima pode ser patológica, seja uma doença contagiosa ou não. Então, para todos os eventos, eu devo sempre estar preparado para qualquer situação. Além de proporcionar mais qualidade ao atendimento. Lembrando de que, quando eu estou com equipamentos de proteção individual adequados, eu consigo, dentro de uma estratégia de prestação de atendimento, eu consigo dar mais qualidade àquela minha atividade naquele momento específico. Tenho que pensar em sinalização. Sinalização, ela se inicia pelo condutor, tá? Ou motorista da viatura. Ela é uma sinalização pela qual coloca-se dispositivos de advertência. Quando ainda não chegou o serviço, se coloca o próprio dispositivo do automóvel.
que ele é composto de triângulo, o pisca-alerta do automóvel, folhagens, tochas de pelo menos 50 metros antes do local. Este é um detalhe que às vezes não é bem colocado e que atrapalha bastante o evitar de outros acidentes, que eu necessito utilizar de pelo menos 50 metros antes do local para iniciar a sinalização. Lembrando que este é a quantidade necessária para que eu possa me organizar para chegar ao local do acidente, para que eu possa reduzir velocidade, para que eu possa sinalizar para outras pessoas. Então, eu preciso desse tipo de sinalização. Quando eu não tenho, quando eu já tenho a sinalização da própria viatura, o nosso condutor socorrista, que é o motorista, ele consegue fazer essa parte de sinalização e isolamento do local, seja ele com seus próprios artifícios da viatura, que é o giroflex, que são as luzes de clareamento e de sinalização, sejam elas com a fita zebrada, que é a fita pela qual ela é autoluminosa e ela consegue manter um distanciamento, principalmente para não ocorrer outras vítimas. Temos também que pensar em isolamento. Quando eu penso em isolamento da área, eu tenho que delimitar a área de ação do socorrismo ou dos socorristas. Então, frente a essa delimitação, além de pensar que eu preciso de uma distância entre a própria vítima e a sinalização, eu preciso também isolar a área, pensando que eu necessito de um espaço para a ação do socorrista, impedindo a interferência de alguns curiosos e, ao mesmo tempo, fazendo como se fosse uma barreira humana, ou seja, por cordas ou pela sinalização, ou pela própria sinalização luminosa. Porque eu preciso de um momento específico entre nós, socorristas, e a própria vítima, para que você possa ter um espaço apropriado para realizar as mais diversas atividades, sem nenhum tipo de interferência, seja ela física ou seja ela de espaço. A barreira, ela deve sempre ser voltada para a via e de costa para o acidente. Então, sempre quando se faz uma barreira, seja ela sinalizada pelo próprio serviço de urgência e emergência, seja não sinalizada pelo SAMU ou pelo Corpo de Bombeiro, a nossa barreira física, ela sempre deve estar voltada para a via e de costa para o acidente. Por quê? Mantém também todo o nosso propósito de privacidade, porque em um determinado momento eu vou ter que expor a vítima para realizar algum tipo de avaliação. Frente a essa proposta, eu necessito que todos estejam virados para a via e de costas para o acidente. Falando de localização na atenção, localização de atenção na observação do local do acidente, ainda nos passos a serem seguidos numa situação de emergência, a gente tem a localização. A localização na atenção, na observação do local do acidente, nem sempre eu vou buscar as lesões externas ou aquilo que eu consigo ver. Sempre eu vou tentar também compreender essa vítima como um todo, sejam elas lesões internas, sejam elas algum outro tipo de queixa que a própria vítima realiza durante todo o atendimento. E eu preciso também entender a busca por outras pistas. O próprio acidente em si, ou a própria dinâmica de todas as vítimas, me demonstram algumas pistas que podem me levar a compreender um pouco melhor esta vítima. Eu tenho que pensar também que nesta localização e a atenção na observação do local do acidente, eu tenho que pensar se tem vítimas projetadas do veículo,
onde essas vítimas foram projetadas, aonde elas se encontram, qual o estado de saúde delas, qual o estado dessa vítima. Se eu tenho crianças no veículo, e qual a situação, se elas estavam de cadeirinha, como elas se encontram, qual é o estado que cada uma está nesse momento. Temos que ver também bancos traseiros, ou bancos ou vítimas que estão presas em outros bancos, ou até mesmo membros inferiores presos por baixo dos bancos. Eu tenho que entender toda essa dinâmica, eu tenho que entender toda essa compreensão das dificuldades ou do próprio acidente em si, para que através das pistas que o próprio acidente possa me conceder, eu possa prestar uma atenção qualificada. Quais são as características básicas de um socorrista? Primeiro é ter espírito de liderança. Esse socorrista, ele vai liderar uma equipe, seja essa equipe inicial ou seja a equipe permanente. A equipe inicial é aquela equipe que chega no local do acidente, presta o atendimento necessário ou básico no momento, e posteriormente ela transfere para uma equipe especializada toda a dinâmica do acidente. Então, durante todo esse processo, ela tem que ter liderança, porque às vezes alguns socorristas conseguem prestar o primeiro atendimento básico e quando chega o serviço de atendimento móvel de urgência, ele transfere ele transfere através de informações todo o atendimento prestado frente àquela situação, tudo o que foi realizado, e transfere essa liderança para a equipe do serviço de atendimento móvel. Ele tem que ter bom senso, tem que ter compreensão, tem que ter tolerância e paciência. Então, ele é um profissional que ele tem que ter várias vantagens e vários adjetivos para lidar com a situação. Ele tem que ter bom senso de chegar na situação e prestar um atendimento. Ele tem que ter compreensão do local, da onde está inserido, de como aconteceu. Ele tem que ter tolerância, porque nem sempre tudo vai ser de acordo com o planejado. E ele tem que ter paciência, porque cada situação ela demanda uma visão direcionada. Ele tem que saber planejar e executar suas ações. Nem sempre ele vai chegar num acidente e ele vai realizar tudo aquilo que ele planejou quando ele entrou na viatura. Às vezes, intercorrências podem acontecer. Às vezes, num acidente onde tinha somente uma vítima, há outras pessoas tentarem ajudar, viraram múltiplas vítimas. Então, a gente tem um excesso de vítimas e não temos equipe preparada para isso. Às vezes, tenhamos que realizar outras atividades que não foram planejadas. Então, eu preciso, pelo menos, executar um planejamento inicial. Tenho que saber promover e improvisar com segurança. É bem um artifício da enfermagem, do profissional enfermeiro em si. Improvisar e promover ações com segurança. Porque na maioria das vezes a gente não tem aquele equipamento que a gente tinha necessidade neste momento para a prestação deste cuidado. Mas consigamos, através de outros equipamentos, improvisar e, ao mesmo tempo, estar promovendo toda a segurança desse paciente, não eximindo ele de um cuidado imediato e com grande solução ou de resolutividade. A gente tem que ter iniciativa e atitudes firmes. Temos que ser firmes, temos que ter propósito, temos que saber o que vamos fazer, o que vamos acontecer e como iremos realizar. Ter, acima de tudo, o espírito de solidariedade, que é a humanização. Eu devo saber humanizar, a começar em mim, a começar da minha equipe, e pensar sempre no amor ao próximo. E talvez aquela vítima
poderia ser alguém da minha própria família. Como eu gostaria de ter alguém socorrendo ela nesta intercorrência. Eu tenho que reconhecer minhas limitações, tenho que saber que todos nós somos pautados de limites, e esses limites não podem interferir na prestação e na atenção qualificada. Eu tenho que ter o espírito de criatividade. Ao mesmo tempo, tudo que foi planejado não será executado, mas com o meu espírito de criatividade, eu posso converter todo o planejamento para soluções e essas soluções possam me ajudar em uma prestação de atendimento qualificado. Alguns aspectos legais dos primeiros socorros. Deixar de prestar assistência. Quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nestes casos, o socorro de autoridade pública. Então, frente a todas as situações, quando eu deixo de prestar assistência, lembrando que eu só posso prestar assistência para alguém se não houver nenhum risco pessoal para mim. Dentre todos esses casos citados, criança abandonada, pessoa inválida ou ferida, desamparo, eu também posso ser punido por algum artigo da lei referente à minha não prestação de socorrismo de autoridade pública ou até mesmo encaminhamento a um serviço de qualidade. Então, por exemplo, se eu me deparo com alguma situação dessa, se eu não consigo realizar nenhum tipo de atividade concreta, eu posso encaminhar a um determinado serviço, porque nesse momento eu sou a pessoa mais instruída dentre todas essas pessoas que estão envolvidas, ou até mesmo uma situação unilateral, uma situação única e pessoal minha. Chamar o socorro especializado nos casos em que a pessoa não possui um treinamento específico ou não se sente confiante para atuar. Já descaracteriza a ocorrência de omissão de socorro. Então, quando eu não sei o que fazer, assertivamente eu vou ligar para um serviço de atendimento móvel de urgência, seja ele SAMU, seja ele Corpo de Bombeiro, porque isso já vai me tirar o peso de estar omitindo pela prestação de socorro a alguém, ou deixando alguém sem uma prestação de socorro ou de cuidado devido à minha falta de informação. Pela lei, o indivíduo pode ser enquadrado em lesão corporal ou homicídio culposo quando incorre em um ou mais dos seguintes elementos: negligência, não tomar as devidas precauções. É como se uma criança dirigir com uma criança pequena no banco da frente. Se houver acidentes com vítimas, pode ser configurado como um homicídio culposo por negligência. Então, eu tenho que pensar que eu não posso ser negligente frente a nenhuma situação. Se eu não consigo realizar uma atividade frente a essa situação, que eu, pelo menos, ative o serviço mais próximo de atendimento específico para essa determinada ocorrência. Temos também, e somos também punidos através da imprudência, que é o agir de forma arriscada. Quando eu geralmente realizo alguma atividade que não é da minha expertise, mas ao mesmo tempo eu deixo as minhas crenças ou até a minha superioridade de herói ir além disso. Então, por exemplo, quando eu tenho uma falta de técnica ou uma falta de conhecimento, geralmente é aplicado para nós, profissionais enfermeiros, essa imprudência, principalmente quando eu realizo algo que eu não conheço, não tenho nenhum tipo de conhecimento e, ao mesmo tempo, eu quero realizar uma técnica sem nenhum tipo de instrução ou capacitação suficiente. Tem alguns direitos também à vítima. A vítima, ela possui direitos
frente a todas essas situações. Lembrando que a vítima, ela tem os direitos pensando em recusa de atendimento. Então, quando qualquer tipo de vítima se recusa a ser atendida, isso é um direito dela. Eu não posso discutir com a vítima. Eu não posso obrigá-la a receber um atendimento qualificado. Eu não posso questionar suas razões, principalmente se elas forem baseadas em crenças religiosas, que a maioria das vezes algumas crenças religiosas, elas limitam essa prestação do atendimento. Eu não posso tocar na vítima, porque isso pode configurar como uma violação dos seus próprios direitos, meu corpo, minhas regras. Então, quando a vítima se recusa, rapidamente eu também me afasto e não discuto com ela sobre o porquê que ela quer se recusar a ter esse atendimento qualificado. A única coisa que eu posso fazer é conversar com a vítima. Eu tenho que informar para ela quem eu sou, que eu possuo um treinamento em primeiros socorros, que eu vou respeitar o direito dela de se recusar ao atendimento, mas que eu estou pronto a auxiliar no que ela for necessário, principalmente quando ela estiver no local ainda do atendimento ou do acidente. Então, eu tenho que prestar bastante atenção frente a todas essas estratégias para mim não infringir ou não violar os direitos pessoais de cada pessoa. Crianças. A recusa do atendimento é feita pelos pais, pela mãe ou pelo responsável legal, tá? Se a criança é retirada do local antes da chegada do socorro especializado, o prestador do socorro ele deve, se possível, angariar outras testemunhas que comprovem este fato. Porque a maioria das vezes o que acontece, os pais tiram as crianças do próprio local do acidente e eles têm que se responsabilizar por isso. Então, eu preciso, através de outras pessoas, comprovar que esse fato verdadeiramente aconteceu e que os pais são responsáveis por toda essa dinâmica, que aconteceu. O consentimento, ele pode ser formal, quando a vítima verbaliza ou sinaliza que concorda com o atendimento, ou ela pode ser implícito, quando a vítima está inconsciente, confusa ou gravemente ferida, a ponto de não conseguir nem verbalizar e nem sinalizar se aceita ou não o atendimento. Então, a gente tem essas duas formas de consentimento. A gente tem algumas funções do socorrismo. A primeira dela é manter a calma. Então, se eu sou socorrista, eu tenho que manter a minha calma para que eu possa passar essa calma também para a vítima. Afastar curiosos, principalmente se uma vítima está ao chão ou está presa em algum tipo de ferragem, eu tenho que afastar essa vítima. E também evitar um segundo trauma, tá? Eu tenho que pensar que eu tenho que evitar um segundo trauma. Eu tenho que fazer uma barreira para proteger essa vítima. Eu tenho que chamar o serviço de atendimento. Eu tenho que evitar movimentos desnecessários para não causar maiores ou novas lesões. Eu tenho que utilizar sempre luva, equipamento de proteção individual, principalmente com contato com sangue ou outros tipos de secreções. E em situações de emergência, eu tenho que pensar em isolar o local, providenciar a comunicação imediata, ser SAMU, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, remover a vítima que esteja em local estável. Estável é todo aquele local que possa me levar a ter uma nova lesão, uma nova patologia ou um risco de incêndio. Determinar as prioridades do atendimento, quem são os pacientes mais graves, quem tem mais chance de sobrevida, quem eu consigo prestar um atendimento e rapidamente essa pessoa já pode estar estabilizada. Eu tenho que cuidar das lesões mais graves e tenho que providenciar o transporte de forma adequada. A gente tem algumas avaliações que se fazem da vítima. A gente tem a avaliação inicial, que é o atendimento inicial à vítima, que elas são divididas em primária e secundária. E é através dela
que a gente consegue identificar quais são as condições da vítima e pode eliminar ou minimizar os fatores causadores do risco de vida. Então, a gente tem, durante o atendimento inicial, eu devo avaliar e reavaliar a vítima constantemente, sempre que possível, para mim saber se o quadro dela está agravando ou não, principalmente quando ela tem dificuldades em questão de respiração. A gente tem materiais básicos e obrigatórios em qualquer tipo de atendimento de primeiros socorros, ou material que a gente deveria ter em nosso próprio domicílio. Falando dele, é aquela caixinha de primeiros socorros, que são gases, ataduras de crepe, curativo adesivo, cotonete, esparadrapo, solução à base de iodo ou clorexidina, água oxigenada, termômetro. E a gente também precisa ter um conta-gotas, que é uma solução degermante, né, de clorexidina, uma bisnaga, uma tesoura de ponta curva, uma pinça, soro fisiológico, luva descartável e a lista de números de telefones de emergência. Às vezes a gente não consegue ter todo esse material, mas pelo menos o material básico para a prestação de um atendimento de qualidade, um atendimento que seja bom e um atendimento até que o serviço especializado chegue. A gente tem ferimentos, que são as escoriações ou ferida abrasiva. A gente tem ferimentos de laceração, ferimentos de pérfuro cortantes, ferimentos de amputações traumáticas, ferimentos de objetos transfixados ou cravados. Então, a gente tem que ter uma noção de que o principal conceito de primeiros socorros é um conjunto de medidas prestadas por uma pessoa leiga a um acidentado ou alguém acometido de mal súbito, antes da chegada ou encaminhamento ao médico. Então, esse primeiro socorros é aquele conjunto de medidas que são prestadas naquele primeiro momento. Aconteceu um acidente, tem vítimas, qual é o primeiro atendimento a ser prestado naquele momento, frente àquela situação? Então, a primeira etapa da assistência é sempre pensar na minha segurança e na minha qualidade de vida. Se eu estou seguro, se eu sei o que eu vou realizar, ou se eu consigo ser alguma pessoa complementar a este acidente ou a esta vítima. Caso contrário, eu vou me eximir da prestação do cuidado e vou realizar a ligação para os atendimentos, seja para o SAMU, seja para o Corpo de Bombeiros ou para a Polícia Militar, para que eles, da melhor forma possível, possam realizar este atendimento, tirando de mim, por lei, a omissão da prestação do primeiro atendimento. Então, eu estou prestando o atendimento e me eximindo de qualquer tipo de ação frente à situação, lembrando de que eu só vou realizar atividades pelas quais eu consiga manter ou ter um certo domínio frente à situação. Jamais eu vou realizar uma atividade que eu não tenha conhecimento ou que eu não consiga realizar nenhum tipo de atividade. Então, assim, a gente tem que pensar bastante de que várias coisas foram modificadas no nosso Brasil e no nosso mundo. Hoje, a política nacional de atendimento a urgências e emergências, ela é uma coisa atual, porque antigamente a prestação do atendimento de urgência e de emergência, ele era realizado pelos médicos de família, que eram aqueles médicos que iam até as localizações, até os domicílios, e eles também eram realizados quando tinha necessidade de transporte. Eles eram realizados através das carroças. Então, as carroças serviam de
transporte para o acidentado. Lembrando que antigamente era tudo muito improvisado. E hoje já temos o socorro de uma forma mais presente, através do Corpo de Bombeiro e através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 192 e 193. E aí, isso tudo, e toda essa mudança na nossa perspectiva, tanto falando na perspectiva de saúde pública, onde se inclui a política nacional de urgências e emergências como um complemento à própria saúde pública e à sua própria inclusão nas políticas públicas de saúde, este avanço hoje leva-nos a ter um direcionamento que toda e qualquer prestação de cuidado ela deve ser técnica e, ao mesmo tempo, de qualidade. Não estamos prestando nenhum tipo de atividade que ela seja aleatória ou seja de experimento. Nós estamos prestando algum tipo de atendimento que ele seja eficiente, eficaz, sabemos lidar com as mais diversas situações e, ao mesmo tempo, estamos formando e sendo profissionais enfermeiros colaborativos e de grande perspectivas frente às mais diversas situações. Então, bem sabemos, nós somos profissionais que seremos formados agora, a partir de agora, com uma introdução um pouco mais básica de toda a situação e recebendo elementos básicos, mas ao mesmo tempo que o nosso conhecimento e toda a nossa parte técnica, elas possam sempre andar juntas. Então, nós somos técnicos, nós somos cientistas e, ao mesmo tempo, nós somos socorristas. Juntamos todas essas nossas qualidades em um único profissional. E este profissional é o profissional pelo qual estará no mercado de trabalho, estará executando da melhor forma possível todas as situações e, ao mesmo tempo, está desenvolvido e sendo reconhecido pelas mais diversas estratégias possíveis. Queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer algum complemento sobre tudo isso que foi repassado para vocês. Acho que não. Ô, professor, Sim. aquela parte que você estava falando sobre